Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de te convidar a abrir comigo em Daniel capítulo 1, verso de número 8. A Bíblia Sagrada nos diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é A Decisão de Não Se Contaminar. Nós temos vivido dias que, ao contrário dos dias de Daniel, com muita facilidade nós resolvemos nos contaminar com tudo que nos é oferecido. E muitas vezes essa contaminação ela vai além da contaminação física. É uma contaminação emocional, espiritual, é uma contaminação relacional. E Daniel, ele se propôs no seu coração não se contaminar. Quando foram oferecidos alimentos que o rei Nabucodonosor determinara para todos os jovens que haviam sido escolhidos por ocasião da deportação para a Babilônia. É surpreendente olhar para a vida desse rapaz e perceber que quando nós nos propomos a não nos contaminar, a nos manter puros, o próprio Deus nos faz encontrar misericórdia, nos faz encontrar compreensão da parte dos homens, nos faz encontrar favor diante das pessoas, das autoridades, independente de quais sejam elas. E percebamos nós que Daniel, ao propor para o chefe dos eunucos, a Aspenaz, que ele, que Misael, que Ananias e que Azarias estivessem se alimentando apenas de legumes e bebendo água, ao invés de beber o vinho oferecido pelo rei, o manjar do rei, o chefe dos eunucos teme pela própria vida, mas decide então experimentá-los por 10 dias. Acontece que, porque esses rapazes eles resolveram não se contaminar, resolveram honrar a Deus mais do que ao rei, ao fim daqueles 10 dias, o aspecto daqueles rapazes era melhor do que o aspecto de qualquer outra pessoa, de qualquer outro jovem. E assim é comigo, assim é contigo. Quando nós resolvemos não nos contaminar, mas mantermos uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida correta, uma vida de honestidade, o nosso aspecto ele vai se destacar em detrimento ao aspecto das demais pessoas. E percebamos nós que Deus nos honra quando assim nós procedemos, quando assim nós agimos. Vencido aquele tempo que havia sido determinado, é bem notório que o rei vai determinar para o chefe dos eunucos que ele trouxesse à presença do rei aqueles jovens. E nós, ao olharmos para esse texto sagrado, vamos perceber que quando o rei ele se dirige àqueles 4 jovens, ele percebe que não foram achados outros como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias. E esses jovens, porque eles estavam resolutos a colocar no seu coração qual seria a postura de não se contaminar, eles foram honrados. Deus os honrou e eles foram colocados para assistir diante do rei, ou seja, fizeram parte das decisões daquele reinado. E assim Deus faz, Deus honra aqueles que resolvem não se contaminar. E a Bíblia Sagrada vai nos falar que por conta dessa atitude desses homens, em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, que o rei resolve fazer-lhes pergunta, não se achou em nenhum dos muitos jovens que foram levados para a terra da Babilônia. Jovens que se destacassem como esses. Esses foram tidos como 10 vezes mais doutos do que qualquer outro jovem que havia sido levado cativo. Nenhum encantador, nenhum mago que havia no reinado do rei pudera demonstrar tamanha sabedoria, inteligência e capacidade como esses. E é assim o que Deus faz. Quando eu e você estamos resolvidos em nossos corações não nos contaminar
com as iguarias que esse mundo oferece, com as propostas desse mundo, tenhamos a certeza que, de forma absoluta, Deus nos honra, Deus dá honra a mim e a você, diante dos homens, diante das autoridades. Que nesse dia você esteja resolvido a manter uma postura de santidade, a manter uma postura de integridade, a manter uma postura de honestidade, de não se contaminar com as propostas do mundo. E tenha absoluta certeza que Deus vai te honrar, que Deus vai abençoar a sua vida, aonde você estiver. Fique com Deus, tenha um dia abençoado na presença de Deus.